Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Verso 3. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo... Ok, aí ele fala a respeito daquele semeador que saiu a semear e aonde as sementes caíram. A Bíblia fala no versículo 10, vamos versículo 10, então para a gente ganhar tempo, vamos para o versículo 10, vamos lá? Os discípulos aproximaram-se dele, porque fala o povo expor? Vamos lá. Olha que coisa interessante. Vamos entrar aqui no ensinamento. Volta só um pouquinho. O 10. Jesus conta a parábola do semeador e fala aonde as sementes caíram. Vai do versículo 3, do capítulo 13, até o versículo 9. Vê que aqui é até o 9, até o 9. E ele fala, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. A dúvida dos discípulos, as dúvidas no versículo 10, é uma dúvida. Por que tu falas com o povo por parábola? A dúvida está nesse aspecto. Aí o versículo 11, Jesus explica muito claro para ele. A vocês, ele está falando dos discípulos, foi dado o conhecimento do mistério, dos mistérios, repita comigo, dos mistérios, mas a eles, não. Nós vamos entender o propósito de Deus quando estamos perto dEle. Perto dEle. Quando nós estamos distante, por mais que nós ouvimos, nós não vamos entender a essência daquilo que Deus está falando. Por isso que a revelação dos mistérios do reino de Deus é designada aos discípulos, porque eles estavam perto. O segredo de Deus é para quem está perto. O que significa segredos de Deus para quem está perto? Alguém sabe me dizer o que significa isso? Segredo de Deus para quem está perto. Você conta segredo para quem? Para quem que você conta segredo? Para quem você tem intimidade. E quando você tem intimidade, você tem o quê? Confiança. Então, a intimidade e a confiança é para quem está perto. Uma pessoa que ela não se relaciona com você, então você tem a facilidade de contar segredos? Tem? Não. Então, segredos é para quem está perto. Então, ele vai conhecer o que está no teu, aquilo que está escondido. Quando eu me aproximo de Deus, eu busco ao Senhor, então eu tenho uma oportunidade de ter intimidade com Deus, e aí Ele vai revelar segredos para mim. Por isso que você vai entender que muitas pessoas, elas vêm na igreja, elas ouvem a palavra de Deus, mas elas não compreendem a palavra de Deus. Por quê? Elas são somente ouvintes, elas não têm intimidade, porque a intimidade, ela é mais profunda, ela não vem na igreja só por vir na igreja, ela não busca o Senhor só para buscar o Senhor,
essa pessoa ela tem desejo de conhecer Deus como Ele é. Só que para conhecer Deus como Ele é, Ele vai tratar dentro de mim. Ele vai tratar dentro de você. Então significa uma mudança. Repita após mim: mudança. Quando eu me aproximo de Deus, Deus começa a gerar em mim mudança. Só que essa mudança é para o meu bem, porque dentro de nós, nós carregamos muitas coisas por causa do pecado que precisa ser trabalhado em nós. Isso é consciente e inconsciente. Repita comigo: consciente e inconsciente. Quando é que é inconsciente, pastor? Inconsciente é quando você está sendo gerado, você sendo gerado na barriga da sua mãe, sem ter uma consciência. Você já carrega dentro de si, rejeições, abandono, dentro de si. Então isso é inconsciente. A pessoa olha e ela vê esse desenvolvimento, acha que a criança não recebe isso. Vai receber. E depois consciente, quando essa criança vai crescendo, e aí ela vai carregando dentro de si, vai carregando todos esses sentimentos agora consciente. Então, carrega inconsciente e carrega consciente. Só que essa criança, o que é que ela faz? Ela cresce, se torna um adulto. E esse adulto, ele vai carregar todo o peso daquilo que foi manifestado lá atrás. Tudo aquilo que foi manifestado lá atrás, repita após mim e fala assim: agora vai dar fruto. É por isso que tem pessoas que falam assim: por que eu ajo dessa forma e eu não gostaria de agir? Por quê? Porque o problema está na raiz. Aí quando eu tenho um encontro com o Senhor, Ele quer sarar o quê? A raiz. Para aquelas atitudes, por isso que a Bíblia fala: as coisas velhas se passaram, e tudo, Ele vai te dar a oportunidade daquilo que você não consegue, daquilo que você não tem resposta, daquilo que você não entende, a partir de agora entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Isso é rasgar as escamas que estão nos teus olhos, e você começa a ver de uma forma que você nunca viu. Você fala: nossa, eu não sabia que era desse jeito. Meu Deus, eu não sabia que era dessa forma. Alguns falam assim: passei tanto tempo na igreja e eu não entendia essas coisas. Por quê? Porque justamente essas coisas só acontecem quando gera intimidade.